companheiros de ideal espírita, bom dia. É uma alegria para o nosso coração retornar a Pouso Alegre e ainda mais para esse nosso encontro. O primeiro encontro espírita de Pouso Alegre, buscando refletir juntos em torno do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que nos orienta, que nos consola e que nos instrui. A nossa querida e saudosa Sueli Caldas Schubert, em seu livro Ante os Tempos Novos, tem ocasião de registrar, pela mediunidade de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, a seguinte história que vamos narrar. Era o mês de agosto, em Roma, no grande cenário que se fazia, naquele porto de Óstia, o navio atracava. Um homem amarrado a cordas caminhava em direção à prisão. Estava condenado à morte. Ele olhava em seu derredor e trazia um semblante muito tranquilo, os lábios um leve sorriso. E o soldado impiedoso que o levava, sem compreender por que ele trazia o semblante de tanta alegria, deu-lhe uma bofetada na face e lhe disse: tu não entendes? Tu vais morrer. Por que estás tão feliz? E naquele instante, aquele homem condenado à morte, ele distende o olhar para o impiedoso soldado e lhe diz: eu estou sorrindo porque estou vendo as maravilhas de Deus. O sol que brilha, as águas que beijam essas terras, a exuberante natureza. E se Deus, que é o nosso Pai, tem oferecido tudo isso a Roma, que tem sido tão impiedosa, o que não oferecerá a mim, que vou dar a minha vida ao seu Filho amado Jesus? O soldado não podia compreender o que dizia o condenado. Jogou-lhe dentro da prisão para que pudesse aguardar o dia fatídico, o dia da sua morte. Estava condenado a ser devorado pelas feras. Roma era muito impiedosa. Deixavam as feras sem se alimentar durante uma semana. Espicaçavam a carne crua nas jaulas para atiçar a ferocidade dos animais. E no dia marcado, quando todos estavam na arena, eles abriam as jaulas para que os animais pudessem atacar. Naquela semana de espera, Inácio, dentro da prisão, teve a oportunidade de recordar-se do Evangelho de Jesus. E junto dos seus irmãos, homens e mulheres que também estavam ali para morrer, ele cantou a esperança, falou da imortalidade da alma, trouxe aos corações a mensagem de bom ânimo que o Evangelho sempre nos traz. O fato é que numa daquelas madrugadas em que Inácio estava recostado na grade fria da prisão, ele pôde voltar no tempo e fez uma viagem naqueles dias passados, em que ele tinha apenas 5 anos de idade.
Era órfão de pai e de mãe, vivia pelas ruas de Cafarnaum, juntamente com outras crianças a mendigar. Certo dia, andando nos arredores de Cafarnaum, juntamente com outras crianças, eles puderam avistar, a regular distância, alguns homens que se reuniam debaixo de uma frondosa árvore. Um deles estava sentado nas raízes da árvore, enquanto os outros ao derredor pareciam escutá-lo. As crianças vieram correndo, brincando, quando aqueles homens de pé as seguraram com mãos muito firmes para que elas não se aproximassem. Aquele que estava sentado nas raízes da árvore disse em tom muito tranquilo: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Era Jesus. Os apóstolos soltaram as crianças e elas vieram correndo em direção ao Mestre. Uma delas assentou-se ao colo do meigo Rabi. E enquanto ele brincava com os anéis dos cabelos daquela criança sentada em seu colo, o Nazareno pôde nos ensinar: aqueles que se assemelharem às crianças, esses entrarão no reino dos céus. Aquele menino que assentou-se no colo de Jesus, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, é Inácio. Bem mais tarde, depois da crucificação de Jesus, quando Maria e João foram viver na cidade de Éfeso, Maria perguntou a João a respeito de Inácio, o menino órfão que vivia em Cafarnaum. Agora ele já contava com seus 9 anos de idade. João dizia à mãe Maria que não tinha muitas informações, mas procurava saber se ela o desejasse. Ela pediu que trouxesse Inácio para Éfeso. E ela e João cuidaram com muito carinho desse menino, acolhendo dentro do lar, para que ele se pudesse tornar mais tarde um dos maiores divulgadores que o Evangelho também conheceu, passando a história com o nome de Inácio de Antioquia. Agora, ele estava ali na prisão, recordando da sua história, da sua vida, trazia lágrimas nos olhos, mas a confiança de que aquele era o seu maior testemunho, por amor, entregar a sua vida a Jesus. Passada uma semana, a arena estava superlotada, porque em todas as épocas a humanidade sempre gostou de assistir o espetáculo de horror. A multidão aguardava ansiosamente a entrada dos cristãos, que naquele dia seriam devorados pelas feras. Aqueles homens e mulheres adentraram a arena em silêncio, se postaram diante da multidão, e eles então, em silêncio, aguardavam o momento fatídico. As feras entraram rugindo, e Inácio fechou seus olhos em oração. Ele aguardava o momento em que o leão pudesse estraçalhá-lo. No entanto, à medida que o tempo passava, os gritos de horror foram diminuindo, um silêncio foi se fazendo na arena, e quando Inácio abre os seus olhos, para sua surpresa,
Ele está vivo. Todos os cristãos, todos os homens e mulheres que ali estavam, haviam sido mortos pelos leões. Os corpos caídos ao chão, somente ele havia sobrevivido. E naquele instante, Inácio de Antioquia ajoelhou-se ao chão em lágrimas e começou a dizer: Senhor Jesus, por que fizeste isto comigo? Eu esperei, eu aguardei por tanto tempo este momento, porque sobrevivi. E foi neste instante que um espírito iluminado apareceu à frente de Inácio e lhe disse: morrer é muito fácil para ti. Jesus espera algo mais. Jesus precisa que você possa oferecer o perdão quando houver a ofensa e a calúnia. Jesus espera que você possa amar quando o ódio imperar entre as criaturas. Jesus espera que tu possas levar alegria onde haja tristeza nos corações. O Mestre espera que tu dês o testemunho. E quando os soldados entraram na arena para recolher os cadáveres e viram que Inácio estava vivo, temendo o que havia acontecido, então soltaram Inácio, expulsaram-no de Roma, e ele retornou para Antioquia para dar continuidade ao trabalho de divulgação do Evangelho. Mas o curioso é que a notícia havia se espalhado. Todos diziam que Inácio havia abjurado a Jesus, porque quando a multidão viu ele se ajoelhando ao chão, ninguém sabia o que ele balbuciava nas palavras que não podiam ser escutadas. A multidão achou que ele tinha sobrevivido porque havia renunciado ao mestre que ele seguia. E os seus companheiros, amigos cristãos, viraram as costas para ele, porque todos acharam que ele havia negado a Jesus. No entanto, no silêncio que lhe era peculiar, Inácio não se defendeu e continuou levando a mensagem por meio do seu exemplo, dando testemunho do Evangelho conforme a solicitação do anjo que viera do mais alto naquele dia tão marcante para a sua vida. Nessa manhã, quando nós somos convidados a refletir sobre a importância da evangelização infanto-juvenil, nós iniciamos as nossas reflexões com essa história para poder dizer que Jesus, o nosso mestre do amor, sempre se preocupou com a criança e o adolescente. O processo de sedimentação de um terreno que vai fazer com que mais tarde as sementes plantadas possam florescer, possam frutificar. O seu trabalho apostólico, Jesus contou especialmente com dois jovens no colégio apostolar. João, o apóstolo amado de Jesus, que foi chamado com 16 anos para se tornar um dos seus seguidores, e o seu irmão Tiago, que ficou conhecido como Tiago Maior, chamados por Jesus de filhos do trovão, por causa da virilidade, da força que possuíam, da juventude que iria muito contribuir para que mais tarde a divulgação do Evangelho pudesse se fazer. O fato
é que, muito embora Jesus, há 2000 anos, tenha nos mostrado a importância deste trabalho de disseminação do Evangelho para as crianças e os adolescentes, nós ainda hoje, e vamos falar em torno do nosso movimento espírita, ainda nos encontramos um pouco perdidos. A educação é um tema que vem sido discutido durante larga trajetória da história da humanidade. Grandes mestres e pensadores, pedagogos falaram a respeito deste assunto. E Pitágoras, na escola de Crotona, ele já se referia que nós deveríamos educar as nossas crianças para que não tivéssemos mais tarde de punir os adultos. O trabalho que deve se iniciar no processo da infância, da adolescência, para a construção de homens e mulheres de bem do futuro. Não foi diferente com o nosso codificador Allan Kardec, pedagogo, sabendo da importância da educação durante todo o processo de codificação da doutrina espírita. Em todas as obras, ele ratifica a importância da educação, dizendo que é o meio mais hábil que temos para transformar o mundo. Mas não a educação intelectual, essa dada pelos livros, mas a educação moral, aquela que é forjada e trabalhada dentro do nosso lar. Cabe a todos nós, pais e mães, educadores, o trabalho de conduzir os nossos rebentos. É o nosso dever, é a nossa missão. O Espírito Santo Agostinho, em uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: a vós que são pais e mães, vos será perguntado quando advier a morte física, o que fizestes dos tesouros que te confiamos. Mas a atualidade, neste mundo de conquistas exteriores, muitos de nós, pais e mães, não nos damos aos nossos filhos. Damos coisas, oferecemos objetos, oferecemos a melhor escola, o melhor lazer, os melhores brinquedos, mas esquecemos de oferecer a religião, esquecemos de oferecer os valores da alma, que são esses tesouros que não se perdem jamais. Hoje as famílias estão transferindo a educação dos seus filhos para terceiros. Hoje transferimos a educação dos nossos filhos para a babá, para a escola, para os avós ou mesmo para a religião. A babá, ela nos merece o mais profundo respeito. Mas a babá é uma funcionária que trabalha na nossa casa, remunerada, que tem a obrigação de cuidar do nosso filho, do ponto de vista físico, orgânico, mas não dar a ele a educação. Hoje há crianças que respeitam muito mais a babá do que os pais. A babá diz uma vez, a criança respeita. Os pais falam 2, 3, 5, e a criança não escuta, porque ela não tem referência. A referência dela é a babá, que se transformou na sua mãe ou no seu pai. Naturalmente que a babá tem o carinho para com o nosso filho, mas ela não é a responsável de poder conduzi-lo nas suas escolhas morais. Também a escola, ela não tem essa tarefa. A escola, ela surge para instruir o nosso filho.
E instruir é diferente de educar. Instruir é quando nós trazemos o conhecimento de fora para dentro. Na escola, o nosso filho aprende a ler, a escrever e a fazer contas. Mas educar, conforme a própria palavra, na sua etimologia, nos ensina, é tirar de dentro. É arrancar de dentro as potencialidades que cada um de nós trazemos. E a pedagogia, a escola, tem tido a necessidade de modificar a sua sistemática de trabalho, porque hoje os nossos filhos não são bem educados. E a escola tem que fazer o trabalho que é para os pais realizar. Os avós também não têm essa tarefa. Nos desculpem os vovôs e vovós aqui presentes, não são palavras nossas, são de psicólogos e estudiosos do comportamento humano, mas invariavelmente os avós são os principais deseducadores dos seus netos, porque os avós sempre deixam os netos fazerem tudo aquilo que não deixaram os filhos fazer. Certa ocasião, espero que não aconteça na manhã de hoje, mas uma vovó que estava presente numa palestra nossa, em que nós dissemos isso, nos procurou ao final. Disse: o Ellerson, gostei muito da sua palestra, só não concordo com a sua tese. Eu disse: qual tese? A tese de que os avós são os principais educadores dos netos. Eu disse: bem, mas a tese não é minha, conforme eu disse, já tinha me referido na palestra. Seja de quem for, eu não concordo. E por quê? Porque eu sou avó e sou excelente educadora. Eu disse: que ótimo. Então a senhora é exceção. E é claro que existem exceções. Há muitos avós, avós, que são bons educadores, que cuidam bem dos seus netos. Mas ela não gostou e saiu pisando um pouco duro. O pior ainda estava por vir, quando nós descobrimos que íamos ficar hospedados na casa dela. E aí, no final do trabalho, depois do lanchinho, já era noite, nós fomos para a casa dela. Dentro do carro, ela não dizia uma palavra. Quando chegou na casa, tudo apagado, ela disse assim: vou entrar na frente, acender as luzes, depois vocês entram. Quando chegamos, entramos na sala. Na sala principal da casa dela, havia um quadrinho muito interessante na parede. Na casa da vovó pode tudo. Quando li o quadrinho, ela ficou desconcertada, subiu no banquinho, tirou o quadrinho da parede e disse: nem tudo, viu, Ellerson? Nem tudo, sabe? Ficamos conversando. Toda hora ela chegava na janela e dizia: minha netinha vai vir te conhecer, você vai ver que gracinha. E ela ia toda hora na janela para olhar. Daí a pouco, barulho no portão. Quando ela viu que a netinha estava chegando, ela parecia aqueles foguetinhos que correm de um lado para o outro. Ela pegou todos os bibelôs de vidro que haviam na mesa de centro e colocou em cima da estante. Pegou os controles remotos da televisão, do som, colocou dentro de uma gaveta, fechou com chave, tirou a chave e colocou dentro de um pote ali na estante. E a netinha chegou. E nós tivemos a certeza que a tese é verdadeira. Na casa da vovó pode tudo. Porque essa não é a tarefa da avó. Essa é a tarefa dos pais, de orientar, de corrigir o filho no momento oportuno. E há muitas famílias que também transferem a educação dos seus filhos para a casa espírita. No caso, nós que somos espíritas. E a casa espírita não cabe essa tarefa. Cabe a tarefa de semear a boa semente. Mas quem irá cuidar, adubar, colocar água, somos nós, a família, na intimidade da nossa casa.
Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Chico Xavier, no livro Consolador, especialmente na questão 109, vai nos explicar que até os 7 anos de idade, a criança ela tem maior abertura para ser lapidada. O espírito ainda está no processo de vinculação com o corpo físico. E neste processo, como uma árvore que é plantada e começa a crescer, dá para se endireitar o caule. Mas à medida que esse tronco ele vai se fortalecendo, que as raízes vão penetrando na terra, o processo é muito mais difícil. Melhor será corrigir desde o princípio. Mas para isso é preciso acompanhar, perceber o lado positivo, o lado negativo, as tendências que a criança começa a manifestar desde o colo. Porque quando nós pegamos o nosso colo, aquela criança que parece um anjo de Deus, colocado na nossa casa, ali está um espírito milenar, que traz conquistas positivas e negativas, onde nós precisamos perceber para transformar o que é ruim e incentivar aquilo que é positivo, para que se fortaleça no coração daquele ser que foi colocado na intimidade da nossa casa. O nosso movimento espírita tem passado por um momento muito grave e muito difícil em torno da evangelização infanto-juvenil. Invariavelmente, muitas casas espíritas do nosso país têm sofrido uma grande evasão de crianças e adolescentes. E é preciso nós entendermos o porquê. Por que isso tem acontecido no nosso movimento espírita? E, basicamente, nós podemos apresentar 2 motivos bem pontuais a respeito desse assunto. O primeiro deles é a casa espírita. Muitas vezes a instituição ainda não se deu conta da importância desse trabalho, porque todos nós envelhecemos e vamos passar, e terá que ter alguém para continuar. Ora, se nós não preparamos os nossos, quem os irá preparar? É preciso que a casa espírita compreenda a importância dessa tarefa. Embora muitas instituições espíritas, ou a grande parte delas, tenha a tarefa de evangelização, mas não se conscientizou da profundidade dela, com a necessidade de termos que falar a linguagem da criança, do adolescente, de termos que adaptar a linguagem do Evangelho para podermos atingir o coração dessas crianças e adolescentes, atender a essa postura midiática que hoje se encontra dentro da nossa sociedade tecnológica, onde o celular tomou conta das nossas vidas. E quando nós vamos percebendo esta realidade, nós vamos nos capacitando para realizar o trabalho da melhor forma possível, trazendo o Evangelho de Jesus de volta nos nossos corações, dando lógica e entendimento a este Evangelho no coração dos nossos evangelizandos. A espiritualidade nos ensina que evangelizar é formar caracteres morais. É nós forjarmos, por meio da mensagem divina no coração dos nossos evangelizandos, aquela proposta que Jesus nos traz da renovação, trazendo conceitos que levamos para uma vida inteira. A benfeitora Meimei, por meio
de Chico Xavier, ela nos diz que a criança, ela é uma sementeira que aguarda, que o jovem é o campo fecundado, e nós, os adultos, seremos a seara em produção. É um caminho que nós vamos fazendo, em que nós vamos despertando estes valores, porque a semente que é plantada no nosso coração, toda semente espiritual, ela pode demorar a germinar, mas ela vai um dia crescer. A nossa consciência vai apontar estes caminhos de acordo com as diretrizes que nós fomos recebendo ao longo da nossa jornada. Então, a casa espírita, ela precisa estar preparada e oferecer condições para que os evangelizadores, aqueles que são vinculados à tarefa, possam realizar essa atividade da melhor forma possível. E, na atualidade, a Federação Espírita Brasileira, as federativas, de uma maneira geral, têm oferecido a todos nós essa condição através de apostilas, de livros, de cursos de capacitação, a fim de que cada vez mais o trabalho de evangelização infanto-juvenil alcance realmente os seus objetivos. Certa ocasião, em Uberaba, estava um grupo de amigos na casa de Chico Xavier, dialogando em torno da evangelização infanto-juvenil. E entre essas pessoas que estavam presentes, uma delas era Herculano Pires, um dos grandes nomes do nosso movimento espírita, intelectual, cientista, pesquisador. E na conversa que eles tinham, onde o Chico ali estava sentado à mesa, eles questionavam qual era o recurso ou qual era a condição melhor para ser um bom evangelizador. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a levantar diversos pontos. E a grande maioria deles acreditavam que para ser um bom evangelizador era necessário ser professor ou pedagogo. E conhecendo o universo da infância, da juventude, seria muito mais fácil realizar o trabalho. E enquanto eles conversavam em torno dessa discussão filosófica da evangelização, o Chico ali assentado em silêncio, porque o Chico só tomava a palavra quando lhe era questionado alguma coisa. Até que alguém percebeu o silêncio do Chico e resolveu perguntar a ele o que era necessário para ser um bom evangelizador. E o Chico respondeu que para ser um bom evangelizador era necessário o amor. E silenciou. O amor fala sobre tudo. Mas não esse amor que nós compreendemos, o amor piegas, o amor sentimental, mas o amor que une a razão e o sentimento. Porque ter boa vontade na atividade é de grande importância, mas também é preciso ter o conhecimento para realizarmos bem a tarefa a que fomos convidados. Gostar de estar com a criança e buscar viver o universo dela para atingirmos o seu coração. Evangelizar, dizem os benfeitores, é auxiliarmos a consolidar os valores que aos poucos vai sendo assimilado no coração dos nossos evangelizados. E a importância do trabalho está em lançar a semente, mas sem ficar esperando a germinação dela. Porque é muito frustrante quando nós realizamos um trabalho e ficamos esperando a resposta dele.
A tarefa é levar o Evangelho. Se o coração de evangelizando recebe a semente, faz o seu coração uma terra boa e consegue frutificar dessa semente, que bom. Mas se por acaso nós não vimos o resultado, com certeza de alguma sorte, nós auxiliamos aquele espírito. Nós começamos a fazer um trabalho de despertamento. E nós que estamos na tarefa da evangelização, da educação dos nossos filhos e dos nossos evangelizandos, precisamos ter a consciência de que nós não estamos aqui na terra para mudar a cabeça de ninguém. É óbvio que, sendo nossos filhos, nós temos a tarefa e o dever, conforme dissemos, de corrigi-los. Mas chega um momento em que nós precisamos de libertá-los, para que eles possam seguir adiante, possam caminhar com seus próprios pés. Porque muitos pais e mães dizem que vão respeitar os seus filhos no quesito da religião, para que quando tenham a idade própria, possam escolher. Mas o que vão escolher se não tiveram diretrizes, se não tiveram oportunidades de escolha, porque não lhe foi apresentado nenhum tipo de caminho. Então nós encontramos aí o outro ponto. Se o primeiro, do afastamento da criança e do adolescente, é a casa espírita, nós temos o segundo ponto, que é a família. Talvez o ponto nevrálgico da situação. Porque na família nós temos o exemplo. Se a família ela não oferece o exemplo para o filho no quesito religião, como é que nós queremos filhos que frequentem a casa espírita que nós frequentamos? O espírito Hilário Silva, pela mediunidade de Chico Xavier, tem a oportunidade de nos narrar no livro A Vida Escreve uma história muito curiosa a respeito disso, da força do nosso exemplo como pais e mães e evangelizadores. Ele conta a história de Dona Rosália, que era mãe e evangelizadora de uma menina chamada Joana, dentro de casa chamada carinhosamente de Joaninha. Joaninha tinha 8 anos de idade. E além de ser filha de Dona Rosália, era também sua evangelizanda na casa espírita. Dona Rosália era uma evangelizadora sempre muito disposta ao trabalho, consciente, responsável, preparava suas aulas com antecedência. As aulas aconteciam no sábado, no período da tarde, e ela, desde o início da semana, buscando a oração, a reflexão, debruçava-se nos livros para trazer o melhor aos seus evangelizandos. Naquela semana ela havia se dedicado muito, porque a temática era a importância de se falar a verdade. E ela ficou meditando diversas formas que poderia trazer o conteúdo, histórias, atividades, e preparou com muito carinho aquela aula que ela julgava ser a melhor de todas, naqueles anos de experiência. No sábado pela manhã, ela estava dando os últimos retoques na aula, assentada ali na mesa da sala, quando a secretária do lar chegou para o trabalho, Dona Guilhermina, que há muitos anos já trabalhava com a família. Quando Dona Guilhermina chegou, Dona Rosália disse à secretária: Guilhermina, eu comprei uma caixa de goiabada, está dentro do armário. Amanhã nós vamos receber aqui em casa uma visita para o almoço e vou servir como sobremesa. Não deixe ninguém comer, por favor. Guilhermina escutou a orientação. Joaninha estava brincando ali na sala, como se não tivesse escutado a orientação que foi dada.
E Dona Rosália continuou os seus afazeres nas últimas preparações para a aula. Logo depois do almoço, foram para a casa espírita. Quando chegaram, as turminhas foram divididas por idade, e Joaninha, como sempre, ficou com a própria mãe, já que a sala de aula de Dona Rosália era de 7, 8 anos. Quando ela iniciou a aula, utilizando de uma metodologia que não é muito conveniente para a tarefa da evangelização. Ela usou o medo para poder ensinar as crianças a importância de se falar a verdade. E começou exatamente dessa forma. Vocês sabiam que quem mente fica com a boca torta? Os meninos arregalaram os olhos. Uns olharam para os outros, não é possível, pois eu vou contar uma história para vocês. Havia um menino de 8 anos que mentia muito na sua casa. A casa dele era uma casa enorme, tinha piscina e tudo. Um dia, ele caiu dentro da piscina, começou a se afogar, pediu socorro, mas ninguém acreditou, porque pensou que ele estava mentindo e morreu afogado. Os meninos olhavam. Foi a aula de Dona Rosália que nenhum menino falou nada. Um silêncio total. Ela achou até estranho, não conseguiu compreender o que havia feito. A aula terminou, foi para casa. Joaninha não falava uma palavra, em silêncio. Quando chegaram em casa, Dona Rosália foi assistir televisão, Joaninha brincando na sala. Quando à noitinha alguém chamou à porta da casa. Dona Rosália pediu Joaninha para atender. Quando ela abriu a porta, era a sobrinha da tia Cota, uma vizinha. E a sobrinha na porta gritou: Dona Rosália, tia Cota está perguntando se a senhora não teria um pedaço de goiabada para poder emprestar para ela. Dona Rosália virou-se no sofá em que estava sentada. Diga para sua tia Cota que aqui em casa não tem goiabada. Joaninha colocou a mão na cintura e disse: mas mamãe, aqui em casa tem goiabada. Será que na minha casa tem goiabada e não estou sabendo? Venha que eu vou mostrar para a senhora. Pegou nas mãos da mãe e levou-a na cozinha. Como o vizinho não gosta da vida alheia, a sobrinha da tia Cota veio também. Quando chegaram na cozinha, eis então que Joaninha abriu a porta do armário e disse: aqui, mamãe, aqui está a goiabada. Muito envergonhada, Dona Rosália pegou a caixa de goiabada, entregou para a sobrinha da tia Cota e lhe disse: leve a goiabada e diga à sua tia que nem precisa me pagar. Ela levou. Quando a sobrinha de tia Cota foi embora, Dona Rosália voltou à sala, sentou-se e começou a chorar. As lágrimas escorriam por sua face, quando ela sentiu as mãos de Joaninha passar no seu rosto. E disse: ó, mamãe, não chore. Eu sabia que a senhora sabia que aqui em casa não tinha goiabada. Mas eu só quis dizer a verdade porque eu fiquei com medo que a senhora ficasse com a boca torta. Então as crianças, elas escutam muito bem e entendem a mensagem. E o exemplo precisa partir de nós mesmos. Meus amigos, em pleno século XXI, nós temos famílias espíritas que acreditam que evangelização infantil é passatempo. É momento de descontração para as crianças, para tirá-las do ambiente onde só há adultos, para que eles possam prestar atenção na palestra e eles irem brincar. Vamos à casa espírita. Hoje nós vamos brincar, cantar, você vai se divertir muito. Evangelização infantil é muito mais do que isso. Naturalmente que na evangelização nós brincamos, nós cantamos, nós nos divertimos, mas é um momento também de semeadura. E a família precisa se conscientizar disso, para transferir isso aos filhos.
Mas as crianças, os adolescentes, não veem em seus pais a exemplificação de quão importante é a religião que abraçaram. Porque desde pequena a criança vê os pais comentando assim: vamos supor, hoje é sábado, mas hoje com esse sol quente ir para a tarefa? De jeito nenhum. Não, hoje está chovendo demais. Hoje eu acho que eu vou ficar em casa. Hoje nós vamos receber uma visita que vai chegar da outra cidade. Hoje tem o aniversário de fulano. E nós começamos a fazer escolhas em detrimento da nossa casa espírita. Quando chega o dia da evangelização, nós queremos que o nosso filho vá para a evangelização no momento que ele descansar, dele divertir, dele brincar, a festinha do seu coleguinho. Nas cidades maiores, como é o caso de Pouso Alegre, há casos em que os pais levam a criança para a evangelização e vão para o shopping depois, deixando a criança na casa espírita. Como é que vai competir com o shopping? A criança, ela vai ter preferências de acordo com a família que lhe apresenta. Então, a expressão da religião dentro do nosso lar, ela é muito importante. Principalmente na primeira movimentação, é do culto no lar. O culto no lar é um momento de trazer Jesus para dentro da nossa casa. Quanta dificuldade nós temos. Tenho certeza que aqui em Pouso Alegre ninguém tem. Mas quanta dificuldade tem para marcar primeiro dia, o horário que vai toda a família ser beneficiada. E quando chega o dia e horário, a dificuldade de todos estarem na sala, de assentarem-se por 15 a 30 minutos de uma semana inteira para viver Jesus, e nós temos dificuldade. E o culto do Evangelho no lar com crianças é diferente. O nosso culto não pode ser uma reunião pública, uma palestra, onde só um fala. Quando há crianças, nós precisamos ter também a linguagem infantil. Para isso nós temos diversos livros. Hoje, nossa querida Deilson apresentou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças. Tomar do capítulo que é estudado pela família na linguagem infantil para atender a necessidade daquela criança. Porque se nós adultos temos dificuldade de ficarmos aqui por uma hora e meia, escutando uma palestra, imagina uma criança assentada em silêncio. Porque nós achamos que a criança tem que ficar em silêncio. Mas nós adultos temos dificuldade. Como é que eles vão conseguir? Criança é força, é energia. Então, trazer para o nosso culto a historinha infantil, uma atividade para que a criança realize. Hoje nós usamos a internet para tanta coisa. Por que não vamos usar para pesquisar uma atividade para trazer para ela no culto? Para que no momento que nós estivermos conversando na linguagem adulta sobre a mensagem do Evangelho, a criança lhe seja envolvida em uma atividade pedagógica, instrutiva, que vai fazer com que ela se interesse por aquela movimentação do culto no lar. E assim nós vamos fortalecendo, dentro da nossa proposta, o trabalho da semeadura. Também não podemos, dentro do nosso lar, realizarmos um trabalho de muita severidade no que diz respeito à exigência dos nossos filhos para a participação do movimento religioso. É claro que nós precisamos ter a autoridade. Celso Martins, um grande pesquisador do nosso movimento espírita, ele diz uma frase: come do meu feijão é da minha religião. Parece uma frase ditadora, mas é uma frase que requer de nós análise. Se o nosso filho disser para nós assim, segunda-feira, eu não vou na escola hoje, o que nós dizemos para ele? Você vai à escola hoje. Eu não vou almoçar hoje, vai almoçar. Senta aqui, não levanta enquanto não comer a última garfada. Eu não vou escovar os dentes para dormir. Vai, mas vai sim. Vem aqui que você vai escovar.
Por que quando a criança diz, eu não vou à evangelização, nós aceitamos? Porque não é tão importante assim. E se fosse importante, nós diríamos, você vai à evangelização infantil. Ah, mas isso vai criar trauma na criança. E quando foi que o Evangelho de Jesus criou traumas? O Evangelho de Jesus justamente é o contrário, para curar os nossos traumas, os nossos conflitos. Então é preciso que dentro da família nós tenhamos esse jogo de cintura. Que a criança, às vezes, ela já tem esse hábito de dizer que não quer nada. E quando ela chega dentro da casa espírita, a casa espírita preparada, os evangelizadores que acolhem, o encontro com outros coleguinhas, daí a pouco ela já está envolvida no processo, com desejo de retornar na semana seguinte. Então é um trabalho de construção, que parte de todos aqueles que estão envolvidos. Muitos pais têm essa dificuldade também do trabalho da evangelização infanto-juvenil, porque veem a realidade de outras famílias, que fizeram um trabalho de semeadura, que orientaram, que levaram a casa espírita, desde a evangelização infantil, mocidade, cujos filhos, hoje adultos, não frequentam mais, debandaram, se afastaram. Mas esse é o direito que cada um de nós temos. Porque quando nós atingimos a maioridade, nós temos a liberdade de escolha. Cabe aos pais a tarefa de educar, mas a escolha sempre será do Espírito. Está também o livro Consolador. E quando os pais utilizarem de todos os recursos do processo educacional com seus filhos e não obtiverem respostas, utilizando inclusive da severidade, o que fazer? E Emmanuel diz, deixai-os ir, porque a vida ensinará. A vida sempre ensina, às vezes de uma forma dolorosa, como na parábola do filho pródigo, contada por Jesus. O filho cujo pai lhe deu a oportunidade de viver o seu sonho, que era ir para terras distantes. Deu-lhe a parte na herança, e ele foi viver a experiência, porque a experiência também ensina. E ele chegou ao fundo do poço, trabalhando com porcos, que na condição judaica é uma condição humilhante. E quando ele está ali no fundo do poço, ele recorda-se da família, que a família sempre é o nosso porto seguro. Mais cedo ou mais tarde, nós queremos voltar aos braços dela. E ele então se levanta e retorna, e o pai o acolhe de novo. O pai fica feliz porque o filho estava morto e reviveu. Esse é o nosso trabalho, o de acolhimento, fazendo aquilo que nos cabe, com a consciência tranquila do dever cumprido, e deixando que o outro faça as suas escolhas. Mas nessa manhã, em torno dessa temática tão importante de nós refletirmos, que é a evangelização infanto-juvenil, nós gostaríamos de trazer uma última pequena história em relação a este tema, para podermos refletir um pouco mais. Divaldo Franco é um dos grandes educadores que nós temos na atualidade, dentro do nosso movimento espírita. E desde o ano de 1952, ele fundou em Salvador, na Bahia, um dos bairros mais perigosos daquela capital, a Mansão do Caminho, uma instituição que tem salvo milhões de vidas, levado tanto auxílio, tanta mensagem libertadora, não apenas do ponto de vista físico, mas também espiritual. E logo que a Mansão do Caminho foi fundada, eles tinham um sistema de acolhimento de crianças em famílias substitutas. Hoje já não existe mais esse processo aqui no nosso país, mas naquela época, pais, famílias constituídas iam morar dentro da Mansão do Caminho
recebiam filhos de outros corações para poder educar, para construir uma vida ali solidificada no amor, na paz e na harmonia. E eles receberam naquela época, dentro da instituição, um menino que era chamado carinhosamente, sem ele saber, de Terrorzinho. Nós podemos imaginar como era a criança. Logicamente que ninguém nunca o chamou por esse nome, mas eram os comentários que se faziam entre as famílias. Para nós termos uma ideia, o menino passou por diversas casas e ninguém conseguia educar. Da forma com que ele tratava tantos outros irmãos, quanto os pais adotivos, era uma situação muito complicada. Terrorzinho era tão terrorzinho que um dia estava Divaldo no seu gabinete, trabalhando, quando o interfone tocou. Ele foi atender, era o porteiro, dizendo que uma senhora estava ali no portão querendo falar com Divaldo. Era uma senhora que sempre ia à Mansão do Caminho, quase todos os dias, para falar com Divaldo. E Divaldo, então, no interfone, disse para o porteiro: diga a fulana que eu não estou aqui na sala. Hoje realmente estou sem tempo de atendê-la. E voltou a sentar-se. Quando ele se assentou, ele escutou uma voz. Mentindo, hein? Ele procurou de um lado, procurou de outro. Que benfeitor era aquele que dizia, ele não conseguia identificar pela voz. Continuou escrevendo, de repente, mentindo, hein? Quando ele olhou, debaixo da mesa estava o Terrorzinho. Como nós adultos sempre queremos encontrar justificativas para as crianças, Divaldo tirou ele debaixo da mesa e disse: você não entendeu. Eu disse para o porteiro que eu não estava aqui, mas acabei de chegar. Mentindo de novo, né? Divaldo pegou o interfone na frente do menino, ligou. Fulano, a fulana ainda está aí para falar comigo? Está. Diga a ela que eu cheguei aqui na sala. Mentindo de novo, não é? Então esse era Terrorzinho. Mas a situação se agravou quando o Divaldo estava ali na sala e uma das mães adotivas chegou com o Terrorzinho, puxando pela mão. Ele estava chorando muito, ela também, e ela disse em alta voz: já não suporto mais. Não sei mais o que fazer com esse menino. É a gota d'água, Divaldo, derrubando todo o copo. Veja o que aconteceu. E ela colocou em cima da mesa uma faca que o menino havia fabricado. Ele tinha pegado um pedaço de metal, pedaços de madeira, um fio amarrado, afiado, e feito uma faca. Quando ela colocou a faca sobre a mesa, Divaldo entendeu que era algo muito sério. O menino assentado chorando, ele pediu à mãe adotiva para poder sair, para ficar somente com a criança. Então, quando ela saiu, ele perguntou para a criança: o que é isso, meu filho? Uai, tio. Uai não, uai é mineiro, né? Ele era baiano. Tio, é uma faca. Sim, uma faca. Mas por que você fez essa faca? Porque eu quero matar alguém. Eu quero sentir o sangue de alguém escorrendo em minha mão, tio. Esse é o meu desejo. Divaldo meditou, com a sua experiência, ele disse para a criança: muito bem, você quer matar alguém, mas por quê? Por nenhum motivo, tio. Quero matar apenas para sentir o sangue escorrendo. Então era mais grave que Divaldo pensava. Naquele momento, por uma inspiração, Divaldo disse: eu quero fazer com você um acordo. Acordo, tio? Que acordo? Todas as vezes que você fizer uma faca, você vai vir aqui me contar. Nós vamos decidir o que vamos fazer. Você vai me ajudar a matar alguém, tio? Não sei. Você me conte, depois nós vemos o que fazemos. Ele achou super legal a proposta. Saiu dali sem o choro, deixou a faca para trás. E com isso, Divaldo recolheu, fabricado pelo Terrorzinho,
17 facas. Ele chegava correndo no escritório, dizendo: tio Di, fiz uma faca. Para quê? Para matar alguém. E quem você quer matar? O menino contava, e é claro que pelo diálogo, pelo esclarecimento, Divaldo mostrava que não era necessário matar, que tinha outra forma de resolver o problema. E foi engavetando as facas fabricadas pelo menino. Quando ele completou 18 anos de idade, ele bateu a porta do escritório de Divaldo. Divaldo chamou para entrar e ele disse: tio, hoje é meu aniversário, você sabia? Eu sei, meu filho. Eu agora sou de maior. Divaldo sorriu e disse: agora você alcançou a maioridade. Pois é, tio. Eu estou aqui porque eu quero sair dessa instituição. Quer sair? Mas por quê? Porque aqui eu não posso matar ninguém. Eu sou doido para matar alguém. Sentir a faca entrando em alguém e o sangue escorrendo em minha mão. Divaldo olhou para ele com muita ternura e disse: meu filho, aqui você tem tudo: educação, amor, alimentação, respeito. Mas agora, conforme você mesmo disse, alcançou a maioridade. Não podemos mais lhe reter aqui. Se você quiser sair por aquela porta, saia. Mas saiba que não me telefone, caso seja preso porque matou alguém. Eu não chegarei lá para te tirar. Você vai responder pelos erros que cometeu. Mas eu quero te pedir um outro favor. No dia que você for matar alguém, você vem aqui e me mate primeiro. Ele arregalou os olhos e disse: matar o Senhor? Mas eu não tenho coragem. O Senhor salvou a minha vida. Então, se não tem coragem de me matar, não mate a ninguém. Não mate a ninguém, porque senão você será o atestado da minha incompetência. Não soube te educar de maneira correta. O jovem se levantou da cadeira em que estava sentado, pegou a mochila que já estava pronta e se foi para nunca mais voltar. Ele saiu da instituição. Divaldo, é claro, ficou com o coração apertado, mas havia feito tudo o que podia, até o ponto em que deu. Agora, a jornada era dele no mundo. E os anos, muitos anos se passaram. Divaldo foi convidado a ir a São Paulo para receber o título de cidadão honorário pleiteado por um vereador. Quando chegou na Câmara Municipal para receber a condecoração, estava no saguão da Câmara uma exposição de diversos quadros. Era um artista internacional que pintava a alma humana. Divaldo ficou muito interessado, nunca tinha ouvido falar de alguém que pintasse a alma humana. E o vereador disse: vamos para o nosso evento, e depois você vem à visitação. Ele foi, fez a palestra, uma pequena palestra, recebeu o título, e ao final o artista entrou, trazendo na sua mão um quadro tapado. Quando o artista entregou para Divaldo, era um presente, e ele destampou, o artista havia pintado a alma de Divaldo. Ele ficou muito emocionado e perguntou em público como é que o pintor havia pintado a sua alma sem lhe conhecer. E então o homem olhou para Divaldo, sorriu, e disse: ué, tio, não me conhece? Era o terrorzinho. Ele na hora se lembrou. Então, emocionado, abraçou o homem e no pé do ouvido perguntou sem que ninguém escutasse: você já matou alguém? Ele disse: ainda não, ainda não. Depois que houve o momento da festividade, Divaldo pôde conversar com ele em particular.
Então, no momento propício, Divaldo perguntou: agora vamos falar sério. Você já matou alguém? Ele disse: conforme te disse, ainda não. Mas tive muita vontade. Durante muito tempo, qualquer problema que tinha, com quem quer que fosse, eu queria matar. E por que não matou? Porque todas as vezes, disse ele, eu quis matar alguém, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor me dizendo, se algum dia eu fosse matar alguém, deveria ir matar primeiro o Senhor. E como eu nunca vou lhe matar, porque o Senhor salvou a minha vida, eu tenho preservado a vida também de muitos. Há o trabalho da evangelização infantil. Como é importante. Como é importante nós semearmos a boa semente para que os frutos cheguem hoje, amanhã ou quem sabe numa próxima reencarnação. Nós possamos refletir sobre isso, buscando trazer para a nossa família a mensagem do Evangelho, levando aos nossos filhos, levando aos nossos parentes, muito mais do que pelas nossas palavras, mas por nossas atitudes. Nós queríamos agradecer a carinho e a presença de vocês, falar novamente da nossa alegria de estar aqui participando desse encontro. E hoje, além de estar neste encontro como palestrante, nós também estamos representando a Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que neste ano completa 15 anos de existência e realiza trabalhos humanitários, tanto aqui no Brasil quanto na África. Alguns anos atrás, muitos de nós devemos ter recebido, assistido, circulou pela internet um vídeo que contava a história de um antropólogo que esteve na África, buscando visitar diversas crianças. E como aqui no Brasil as crianças gostam de guloseimas, de doces e balas, em qualquer lugar do mundo, isso é verdade. Então ele levou essas guloseimas e colocou-as todas dentro de um pote de barro, pendurou numa árvore, como naquela brincadeira nas festas de aniversário que nós temos nos nossos filhos, somente colocando dentro de um balão gigante. E ele colocou esses guloseimas dentro do vaso e disse para as crianças que estavam ali em torno dele que quem quebrasse o vaso ficaria com todo o conteúdo dele, dando um pedaço de pau para cada uma delas. E quando ele fez o sinal, ele não sabia entender. Mas aquelas crianças se juntaram todas, segurando apenas um pedaço de pau, com muita dificuldade, aquelas mãozinhas grudadas uma em cima das outras, e elas vinham em direção ao pote de barro e gritavam uma palavra, Ubuntu, Ubuntu. Ele não sabia o que era. Elas quebraram e todas ganharam juntas o conteúdo. E ele descobriu que o Ubuntu significava eu sou porque nós somos. Uma filosofia que ficou conhecida há pouco tempo no nosso país, mas que existe desde há muito no continente africano. Um povo que entende o que é solidariedade e amor. Um povo que divide o pouco que tem com aqueles que nada têm. E a filosofia Ubuntu é uma filosofia que a Fraternidade Sem Fronteiras abraçou desde o início dos seus trabalhos. Para nós conhecermos mais um pouquinho dessa instituição, vou pedir à nossa técnica para que coloque o vídeo 1, por favor.